pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática. Nossa aula aqui no finalzinho para os 7º anos vai falar um pouquinho sobre triângulos, né? Essa semana a gente vai retomar o conteúdo de triângulos, mas vai dar ênfase, vai focar um pouquinho mais em resolver alguns problemas com ângulos. Mas para isso a gente vai fazer uma revisão hoje, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula aqui, beleza? A gente tem o início dessa interatividade através do aplicativo, as outras aulas já devem ter divulgado para vocês, mas para não deixar ninguém de fora, a gente está reforçando sempre nessa primeira semana. Billy vai me dar uma ajudinha aí, botando para vocês o QR Code do Android, tá? Quem tiver esse sistema operacional pode apontar a câmera do seu celular para ser direcionado para a lojinha e fazer o download do aplicativo, vocês já vão mexendo. Se tiver algum problema, dá uma olhadinha lá que você pode ligar pelo telefone ou até colocar no YouTube lá nos comentários e a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Agora ele vai trocar o QR Code, vai colocar do sistema iOS. Quem tiver sistema operacional pode apontar também para a câmera aí, né, para a TV e fazer o download também do aplicativo, as mesmas recomendações, tá, gente? Esse momento está sendo de teste, de ajuste, para que a nossa interação ela funcione no momento da nossa aula ao vivo, beleza? Então a gente vai aí construindo direitinho esse primeiro momento para tudo funcionar bem direitinho mais para frente, tá certo? Hoje, quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Plínio, né? Ele está aqui, ó, me ajudando sempre a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo, gente? O formato da nossa aula é digital, por isso você pode assistir nesse momento ao vivo, mas depois, lá no YouTube, você consegue visualizar pelo computador, pelo celular, e aí a gente vai ter direcionado na playlist, né? A playlist vai lá colocar para vocês como que estão as aulas, salva por data e por disciplina. E aí você anota, se você quiser revisar essa aula, para procurar lá depois, tá? Então o YouTube tá com essa carinha aí, ó. Quem ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá. A gente tá crescendo cada vez mais. Esse número tá até desatualizado, viu? Tem mais gente já lá no canal. E aí a interação pelo chat, pessoal, super importante esse momento. Lá no YouTube eu já estava trazendo alguns comentários, né? Mas agora com o aplicativo você consegue fazer essa interação no momento da aula. Hoje quem vai me ajudar comigo, assim, nessa dinâmica, né? É Celi, queria dar as boas-vindas e aí a gente vai conversar um pouquinho com ela rapidinho. Vou ver se já tem gente lá no chat. E aí, Celi, bom dia. Olá, bom dia, Briane. No chat tem gente prestando atenção à aula, tá? No momento, nenhuma pergunta. Olha aí, a gente acabou de começar. A gente acabou de começar a aula, que bom então. Então, um beijo para todo mundo que está assistindo e vamos dar continuidade aqui, né? O material, pessoal, que a gente usa na aula, tá lá na Unirec. Você pode acessar a plataforma e fazer o download, né? Essa semana aqui a gente vai estar usando esse material, ó, da semana 27, tá bom? Então, você procura lá. Vai ter várias semanas, né, vários links. O da semana 27 é o que todas as matérias vão utilizar para a gente contemplar os conteúdos aqui, tá bom? Aí lá tem exercício, tem teoria para você revisar um pouquinho. Como a gente falou que essa aula vai ser uma revisão de triângulos, aqui eu coloquei para vocês quais foram as aulas que a gente já tratou desse assunto de maneira bem calma, bem levinho assim. Então tem 3 aulas lá no Educa Recife, lá no YouTube. Essas aulas são do dia 16, 18 e 19, né? Nossas aulas aqui são segunda, quarta e quinta. Então, esses dias aí a gente fala, né, a ideia do triângulo, as definições de maneira bem tranquila, bem espaçadinho para que a gente conseguisse entender. O foco da aula dessa semana vai ser problemas com ângulos. Então, a gente vai fazer uma revisão na aula de hoje. E se você quiser lembrar um pouquinho mais desses detalhes que eu vou falar, dá uma olhadinha nessas aulas aqui, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, eu coloco o comentário lá no YouTube ou até mesmo aqui, que você depois vai dar uma olhadinha se tem gente interagindo. E aí a gente pega e retoma na próxima aula, tá certo? Então, vamos lembrar aqui de algumas definições. O triângulo, ele é um polígono que possui 3 lados, né? E aí, nas aulas passadas, a gente viu que Tiago trouxe pra gente uma palavra que eu sempre vou ficar usando nessas aulas, que é a prototípica, a forma prototípica.
E foi interessante porque, nem lembrando disso, eu tinha colocado no slide os triângulos todos bagunçadinhos, né? No sentido de que, quando a gente vê uma figura, a gente se acostuma com aquela forma que a figura é apresentada. Então, por exemplo, esse triângulo que está aqui em azul clarinho, a gente pode tentar perceber que ele é um triângulo isósceles, né, que tem dois lados com a mesma medida. Só que normalmente, como a forma é apresentada para a gente tem essa ideia do triângulo em pezinho, né? Essa parte aqui, ó, seria a base e essa partezinha aqui estaria para cima, né? Então, isso, Tiago me ensinou essa palavra, me chama de forma prototípica, que é a maneira como a gente se acostuma a ver aquilo, mas o triângulo, ele independe da posição. Qualquer polígono com 3 lados, independente da posição que ele vier, vai ser um triângulo, tá certo? Então, a gente está tentando dizer para vocês que avaliem as características que a gente ensina. Não necessariamente se acostumem com a posição que aquela forma vem, porque a gente pode rodar aquela forma e ainda assim vai ser um triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente observou, nas aulas anteriores, né, os elementos que compõem um triângulo. O que é que eu consigo identificar de elementos no triângulo, né? A gente verificou a quantidade de vértices, são 3, a quantidade de lados também são 3 e a quantidade de ângulos internos também são 3. Então, peraí. Triângulo. Tri significa 3. Nesse caso, a gente vai ter 3... Ui, quase que caí aqui. 3 elementos de cada, tá certo? Veja que os vértices são as pontinhas, né? A gente denominou ali com letras maiúsculas. Aqui eu tenho A, B e C, para denominar o ponto de encontro desses lados, tá bom? No caso do ângulo, ele vai ser a abertura. Então, vê, agora eu já escrevi com letras minúsculas para representar cada um desses pontos, né? O ponto A é o vértice. O ângulo A, ele está representado com a letra minúscula para representar a abertura associada a esse ponto, tá? No caso do ângulo B, a mesma coisa, Bzinho aqui, né? E no ângulo Czinho ali está minúsculo. Então, a gente percebe que essa abertura, ela está sendo relacionada com o ponto do vértice que está ali de maiúsculo. Então, vértice maiúsculo, ângulo minúsculo, tá bom? E também a gente observou os lados, né? A gente relacionou os lados com o contato com 2 ângulos, ó. Esse lado AC, que está aqui, ele está em contato com o ângulo A aqui no cantinho e com o ângulo C aqui no cantinho também. Então, a gente consegue relacionar os elementos dentro do triângulo de acordo com essa posição que eles ocupam, tá certo? Vamos observar mais coisas aqui da revisão. Na aula que a gente falou ali, nas aulas, na verdade, a gente falou sobre condição de existência. O que são essas relações de condição de existência, né? A gente observou que dependendo dos tamanhos que eu tenha para formar um triângulo, né, dos lados, eu vou conseguir ou não. E a condição para isso acontecer diz assim, ó, a gente só consegue confeccionar um triângulo se, para todos os lados, a medida deste for menor que a soma dos outros dois. E quando a gente fala a definição desse jeito, às vezes não assimila o que a gente está querendo dizer. Aqui eu trouxe novamente 2 exemplos que a gente utilizou nessas aulas para relembrar como que a gente pode verificar se esse triângulo fecha ou não, se a gente consegue ou não formar esse triângulo, né? Então aí, ó, no exemplo 1, eu coloquei os lados 2, 3 e 6 e para cada um desses lados, a gente vai tentar fazer essa condição. Eu vou verificar que para o lado 2, ó, eu vou fazer a soma de 3 mais 6, que vai dar 9, né? Então, 2 é menor do que 9. Se eu tentar fazer para o lado 3, 3 vai ter que ser menor que a soma dos outros dois. 2 mais 6 vai dar 8, então tá valendo. Mas quando eu faço para o lado 6, os outros dois lados são 2 e 3. E 2 mais 3 vai dar 5, né? Então, a gente já tinha aqui, ó, riscado e já tinha percebido que para esse lado 6, a condição de existência não vai funcionar. Por isso, quando eu for tentar formar um triângulo com 2, 3 e 6, a gente vai ter uma situação como essa daqui. Vocês lembram que a gente tentou fechar o triângulo e aí, ó, esse ladinho amarelo e esse ladinho aqui azul, ele ficou na mesma linha do rosa e ainda sobrou um espaço no meio, né? Porque aí a soma vai ser igual, perdão, a soma vai ser menor, né? O 6, ele é um número que ele não é menor do que 2 mais 3. Essa soma, que dá 5, ela é menor do que 6.
Então, quer dizer que quando eu diminuísse aqui, ó, quando eu fosse baixar esses segmentos, ia ficar um espacinho sobrando aqui. A gente viu isso naquelas aulas anteriores lá. E se eu escolhesse o 3, 4 e 5, esses três números aí, para formar um triângulo? Então, a gente percebe, ó, que o 3 é menor que o 4 mais 5, é verdade, né? 3 é menor do que 9. A gente percebe que o 4 é menor do que 3 mais 5, 4 é menor que 8, então tá valendo. E a gente percebe que o 5 é menor do que 3 mais 4. 5 é menor do que 7? É sim. Então, a gente vai conseguir fechar um triângulo e aí vai acontecer esse tipo de situação, né? Eu vou conseguir aí, de fato, confeccionar um triângulo onde eu tenha todos os lados atendendo essa condição que a gente acabou de colocar. Um lado sempre tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá certo? Então, vamos avaliar aí quais são as próximas ideias. A gente trabalhou também naquelas aulas a ideia de rigidez. O que seria ter um polígono rígido, né? Dentro do triângulo, a gente formou vários. Inclusive, no slide anterior aqui, ó, tem um triângulo que está aqui parecendo ser isósceles, né? Aqui eu tenho um triângulo equilátero, tem 3 lados com a mesma medida. A gente vai ver classificação mais na frente. Mas ainda assim, a gente tentou puxar os lados e viu que não alterava a forma, né? Ele não saía do lugar. Daí, a gente utilizou a ideia do quadrado para poder comparar. Será que essa era a única forma, né? O triângulo era a única forma que era rígida, que os seus lados não alteravam? E aí, quando a gente fez a utilização do quadrado, a gente percebeu que eu conseguiria fazer a movimentação, a deformação desse quadrado. E aí, a gente percebe que o triângulo é o único polígono que tem essa característica de rigidez. Uma vez que eu formo o triângulo, eu posso até rodar esse triângulo, mas movimentar os lados dele eu não consigo mais. Só forma aquele ali mesmo, tá certo? Para que a gente consiga dar rigidez a um quadrado, o que foi que a gente fez? A gente colocou aqui uma trava, né? Tanto nesse exemplo quanto nesse aqui, ó, a gente fez com que surgisse um triângulo, por exemplo. E aí a gente tentou mexer e viu que pronto, desse jeito a gente não consegue mexer mais não. Só que isso se deve à propriedade do triângulo. Não é porque é um quadrado, é porque a gente conseguiu confeccionar um triângulo aqui que criou essa trava impossível de se mexer nesses lados, tá bom? E essa aqui é uma ideia comum, estrutura comum, né? Onde a gente consegue observar em portas e tudo mais. Eu acho que eu trouxe aqui uma figura para a gente analisar. Pronto. Essa aplicação da rigidez no nosso dia a dia, né? Então, a gente falou sobre a ideia de sustentação. A maioria das situações do nosso cotidiano, aqui, por exemplo, tem um tripé, está segurando a câmera, formato de triângulo. Aqui a gente tem a ideia da prancha, ó. A gente tem aqui uma estantezinha, né, uma prancha para colocar. E embaixo dela, olha o formato que está. É um triângulo, porque ele trava aquela forma e ele é utilizado para dar essa noção de rigidez, de sustentação, tá? Aqui, ó, aquela situação que eu falei agora há pouco, desse cruzamento assim na diagonal, ó, para que a gente tenha a porta, né, esse portão mais fixo, mais rígido, para não se mexer. As estruturas que são usadas na arquitetura, na construção hoje em dia, também tem esses formatos de triângulo, porque aí impossibilita que a gente tenha essa movimentação na estrutura, né? E no caso da casa, ó como ficou engraçado, depois eu perguntar a Vivi o que esse caso da casa seria, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma outra noção, que é utilizando a forma do triângulo, mas mais para uma aplicação prática, para que a chuva consiga escorrer pelos lados, né? Então, a gente tem aí a utilização dessa forma no nosso dia a dia em várias situações. Em uma delas, que é muito específica nossa, e eu particularmente amo me divertir, vocês já pensaram, se a gente não tivesse essa aplicação da rigidez, olha o que eu estou trazendo aqui, vê que perigo. Estou trazendo uma montanha-russa e a gente percebe essa estrutura aí toda triangular para dar sustentação a essa montanha-russa. Eu mesmo já não ia nela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em outra revisão. A gente viu que agora há pouco eu falei de algumas classificações do triângulo, né? E essa classificação, ela precisa ser vista através de determinados elementos. Eu posso fazer a classificação dos triângulos, por exemplo, de acordo com os ângulos que esse triângulo possui.
E aí eu trouxe para vocês a imagem da bailarina, que tem aqui as perninhas dela fazendo as possíveis, né, os possíveis movimentos. E aí a gente tem a representação desses ângulos. Tipo, no ângulo nulo, ele mede 0 graus. Então a gente tem aí não uma abertura, na verdade, né, tá fechadinho ali. Depois a gente tem o ângulo agudo, que é menor do que 90 graus. Temos o ângulo reto, que é idêntico a 90 graus. E se tiver esse quadradinho aqui, ó, em qualquer forma, a gente vai identificar que ali mede 90. Não precisa nem vir escrito o número, tá certo? A gente tem um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. E a gente tem um ângulo raso, que mede 180, né? Ele tá na horizontal, tá certo? Então, basicamente, a gente tem essa utilização dos ângulos para classificar triângulos que possuam esses ângulos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é ideia da soma dos ângulos internos igual a 180, a gente também fez uma experiência, tá? E quando a gente fez essa relação, a gente viu que se eu tenho 3 ângulos, quando eu corto aqui, ó, a gente soltou essas pecinhas e juntamos formando esse ângulo, né? Esse ângulo daqui é justamente esse ângulo raso que a gente falou, ó, que mede 180 graus, né? Mede metade de uma volta. Então, veja a quantidade de informações que a gente tem nessas 3 aulas anteriores para revisar e dar continuidade essa semana com o assunto que é o objetivo dela, tá bom? Como a gente falou, eu posso classificar os triângulos de acordo com os ângulos e aí a gente vai observar. Se os ângulos forem agudos, a gente vai dizer que o triângulo é acutângulo, tá certo? Se tiver um ângulo reto, ó, a gente vai classificar como triângulo retângulo, né? E se tiver um ângulo obtuso, a gente vai ter um triângulo obtusângulo, tá certo? Mas aí, professora, a senhora acabou de se corrigir. Se tiver ângulos, não, se tiver um ângulo de 90, né? Porque a gente viu agora que a soma tem que dar 180. Então, se eu tivesse outro ângulo de 90 aqui, a soma já daria 180 e eu ia ter uma reta para cima, assim, né? Um quadrado, um retângulo. Então, a gente percebe que eu só posso ter um ângulo de 90 graus. Assim como eu só posso ter um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90, né? Então, a gente já tem essas definições aqui dentro do triângulo, já que a soma de todos os ângulos, ela é fixa. Tem que dar sempre 180, tá certo? E aí a gente tem essa conclusão, ó. No triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. No triângulo retângulo, eu tenho que os outros 2 ângulos obrigatoriamente vão ser agudos. Porque a gente acabou de ver que essa outra soma aqui, ó, desse com esse ângulo, vai ter que dar 90 graus. Então, eu vou ter valores menores que 90, né? E no caso do triângulo obtuso, aí fica mais evidente, né? Porque esse ângulo vai ser maior do que 90, ó. Então, esses outros 2 ângulos aqui, eles não vão poder ser maiores que 90, tá bom? Então, a gente já consegue perceber essa relação, né? No triângulo obtusângulo, tá certo? Outra coisa que a gente também viu lá no comecinho, e eu acabei falando antes da gente chegar aqui, é uma classificação que a gente já conhece. De acordo com os lados, eu posso classificar esses triângulos também. Se eu tiver lados com a mesma medida, a gente vai ter um triângulo equilátero, né? Se a gente tiver 2 lados com a mesma medida, esse triângulo vai ser isósceles. E se a gente tiver 3 lados com medidas diferentes, a gente vai ter um triângulo escaleno. Então, é literalmente começar a aula com essa revisão para a gente dar continuidade na semana. Quando a gente tem 3 lados idênticos, eu também vou ter 3 ângulos idênticos, 3 ângulos de 60 graus, tá certo? Quando eu tenho 2 lados com a mesma medida, eu vou ter também 2 ângulos com a mesma medida, tá bom? Essas medidas não são fixas, porque a gente acabou de ver que o único triângulo que vai ter medidas certinhas é o equilátero, né? Esses ângulos aqui podem variar, mas se eu tenho 2 lados com a mesma medida, eu também vou ter 2 ângulos com a mesma medida, tá? E se eu tenho 3 lados diferentes, eu também vou ter 3 ângulos diferentes, beleza? E aí a gente traz essa relação aqui, ó. Essa relação é dada comparando o tamanho do lado com o tamanho do ângulo. Então, se eu tenho uma abertura muito grande, o lado contrário dele para fechar vai ter que ser grande também.
Agora, se eu tenho uma abertura pequenininha, o lado contrário dele vai ter que ser pequeno. Então, observa, ó, o ângulo X, ele é o menor ângulo desse triângulo que está aparecendo aí para vocês. O ângulo Y, ele está aqui no meio, ó, então é um valor ali mediano, né, um intermediário. E o ângulo Z é maior. Então, se a gente observar o lado que está oposto a esse ângulo, ó, o lado A, ele é pequeno também, porque a abertura desse ângulo X é pequenininha. Se eu observar o lado B ele vai ser esse lado intermediário, né, comparando com os outros lados, porque ele vai estar oposto ao ângulo que tem valor intermediário aqui, ó. Já o lado C, ele está oposto ao ângulo Z, que é o grandão. Então, o lado C, ele vai ter que ser grande também. Percebe que essa relação, apesar da gente estar esclarecendo agora, né, mostrando agora, ela é bem intuitiva. A ideia é que a gente comece a perceber que essa necessidade de fechar o triângulo depende dessa abertura. Se o ângulo for muito grande, para fechar lá na frente dele, ele vai ter que ter um lado grandão também. Se o ângulo é pequenininho aqui, ó, o lado também é pequeno, tá bom? Então, em 20 minutos, 22 minutos que está ali para mim, a gente conseguiu fazer uma revisão massa sobre essas ideias iniciais dos triângulos que foram vistas naquelas aulas que eu apresentei lá no comecinho. O que eu recomendo? Que você dê uma olhadinha. Se foi muito rápido, né, de repente você está vendo a aula pela primeira vez, você dá uma olhadinha nessas aulas que eu coloquei lá no comecinho, para você fazer uma revisão bem detalhada e a gente hoje começar a aprofundar, né? A ideia dessa semana é aprofundar com problemas sobre ângulos. Eu vou dar uma palavrinha aqui com Celi, ver se tem alguém comentando no chat, vi ela digitando ali alguma coisa. Então, eu vou ver se tem algum comentário aqui no chat para a gente contribuir e seguir na aula, tá? E aí, Celi? Não, os alunos que estão participando, né, nós temos o Vitor, que passou uma pergunta agora de ciência, estamos encaminhando para a professora de ciência. Ótimo. Eu acho que a internet dele talvez esteja mais lenta, né? Daí a mensagem chegou agora. Mas em relação à aula, os alunos estão aprendendo tudo. Ai, que bom. Então tá fluindo, Pode né? continuar. Bom, gente, hoje eu vou dar o pontapé inicial numa semana muito importante, uma ideia muito legal para que vocês comecem a aprofundar o conteúdo, não só achando que matemática é separado das coisas, mas a gente vai estar falando aqui da semana agora da astronomia. Deixa eu passar aqui. Opa! E aí? Tivemos um probleminha técnico, agora vai? Pronto, agora sim. A gente está aqui entrando, olha que bonito que eu deixei aqui, a gente está entrando na Semana da Astronomia. E aí a gente pode se perguntar, né? Tá, a Semana da Astronomia, isso tem a ver com ciência, isso tem... E o que matemática tem a ver com isso, né? Geografia, de repente. Vamos imaginar o que a gente tem nesse contexto. Perguntei isso aqui para vocês, ó, o que será que matemática tem a ver com astronomia, né? Além de ser um assunto que eu gosto muito de estudar, inclusive, adoro esse assunto, a gente tem uma pergunta aí para vocês. Como é que você acha que são medidas as distâncias? Ah, professora, é só isso que matemática tem a ver? Só a questão de distância, metro, quilômetro, muito grande? Calma aí, vamos entender melhor como é que isso funciona? Eu trouxe aqui para a gente perceber essa investigação que a gente vai fazer, né? Você que está aí assistindo a aula agora, opa, deixa eu voltar, aqui. Você que está assistindo aí a aula agora, a Billy vai deixar a tela bem grandona e eu quero que você observe essa imagem aqui, né? Tá reproduzindo um videozinho aí para vocês. Em tese, nada de diferente está acontecendo, mas eu quero que vocês percebam essa reprodução. Quais são os movimentos que a gente percebe mais? Os movimentos que estão perto da tela ou os movimentos que estão lá na parte profunda dessa imagem? O que é que vocês acham? Esse carro tem a aparência de estar se movimentando mais rápido do que aquela parte lá de trás, não é? Isso é chamado de paralaxe. Esse tipo de percepção é chamado de paralaxe. Deixa eu trazer para aqui a definição. Ó. Paralaxe é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento. Em astronomia, a paralaxe estelar é utilizada para medir a distância das estrelas, utilizando o movimento da Terra em sua órbita.
Entende nada, professora. Calma que eu vou explicar. Vê só, a gente percebeu esse tipo de relação. Quanto mais longe, se eu estou observando uma situação que está em movimento, quanto mais longe esse objeto estiver, menos movimento eu percebo, né? Porque a gente está aqui perto e eu consigo ver tudo que está acontecendo aqui na minha frente. Mas se eu olho para uma situação lá no horizonte, eu acho que está tudo paradinho. Ou pelo menos eu tenho essa impressão que está tudo paradinho. Ou se movendo bem devagarinho. Então, quando a gente tem esse tipo de relação, eu consigo prever e eu consigo usar isso ao meu favor para tentar fazer algumas medições. Eu quero que você tente fazer isso agora sem o vídeo. Em outro momento, você pode ir na janela da sua casa e tentar fazer um movimento lateral. Hoje eu não vou deixar a Billy doidinho aqui não, porque tem hora que eu sumo da frente da câmera e ele fica doidinho me procurando. Mas hoje eu não vou fazer isso contigo não, tá, Billy? Mas é só para você perceber, ó. Se eu for... Cadê tu, Billy, para me ajudar? Aqui. Se eu for para a esquerda, vai ter... Não muda não, Billy, a câmera. Vai ter um determinado momento em que Billy não vai me ver. Eu tô aqui ainda do ladinho, só para não sumir de vez. E eu vou voltar para cá, ó. A mesma coisa vai acontecer, mas a câmera ficou paradinha. Então, a ideia é mais ou menos essa. Em determinado movimento, eu estou fixando um objeto e quem está se movendo sou eu. No nosso caso, diante do universo, quem está se mexendo é a Terra, né? E a estrela tá lá. Se ela estiver se mexendo, ela está se mexendo bem devagarinho. Isso numa percepção nossa. Você já olhou para o céu e já observou sempre aquela estrela que aparece brilhando mais na mesma posição? A gente tem a Lua, né? A Lua muda de lugar. Mas aquela estrela específica, aquela constelação que a gente consegue identificar, ela está sempre ali, no mesmo lugar no céu. Então, esse movimento acontece de maneira tão lenta que acaba não influenciando na medição da distância. Então, olha o que eu coloquei aqui. A gente vai utilizar essa conclusão da paralaxe para tentar observar essa distância da estrela. Ainda assim, professora, como que eu vou fazer para esticar uma régua, um negócio que meça de onde eu estou até lá em cima? Então, calma aí. Vamos usar essa ideia aqui dessa imagem, tá? O que é a definição da paralaxe? A gente vai utilizar a órbita da Terra como ponto de partida para observar essas duas situações. Então, aqui eu vou querer medir essa estrelinha amarela e ela está destacada diante daquelas estrelinhas que estão ali em cima. Só uma maneira de ilustrar, beleza? Então, ó, a órbita da Terra está representada aí nessa elipse preta e a gente tem a Terra de um lado e depois eu vou ter a Terra do outro, né? Vai ser usar esse ponto oposto disso. Será que você já percebeu o que é que vai acontecer, ó? A gente vai ter essas duas posições para fazer a medição. De uma posição específica, de uma posição específica, a gente tem esse tipo de situação, ó. Se um observador está aqui na Terra e olha para essa estrelinha amarela, é mais ou menos essa visão aqui que ele vai ter, né? Porque essa estrelinha amarela, ela vai estar mais ou menos entre essas duas aqui, que são cinzas. Então, é essa a percepção que ele vai ter dessa localização da estrela, beleza? Os cientistas apontam um telescópio em direção à luz emitida pela estrela e traçam uma reta imaginária entre ela e a Terra. Assim, podem calcular o ângulo formado por essa reta e a órbita terrestre. Então, se a gente observar aqui, a órbita seria nessa horizontal e a gente consegue calcular esse ângulo daqui, ó. Agora ficou fácil, né? Perceber matemática? E aí a gente tem o outro lado. Quando a Terra chega no outro ponto, a medição também é feita. Então, se eu tenho um observador do outro lado agora, e ele observa essa estrelinha aqui, ó, ele vai ver essa percepção aqui. Vê que legal? 6 meses depois, é feita nova medição, que encontra um ângulo diferente, pois o planeta está na outra ponta da sua órbita. Com isso, forma-se um triângulo. Ah, finalmente chegou o triângulo, professora. Então, no final das contas, a gente utiliza essa noção de movimento, né? A Terra está se movimentando e nesse sentido que a gente brincou agora, quem estava se movimentando fomos nós, mas observando um ponto fixo que estava lá na frente. E a partir dessa movimentação para a direita e para a esquerda, com a câmera eu consegui fazer aqui um triângulo onde em determinado momento o Billy não me via. Mas a ideia aqui específica era que a gente utilizasse essa noção da movimentação da Terra para ter uma ideia de como faria para medir lá a distância na estrela, né? E aí a gente conseguiria fazer essa noção de medição. Se a estrela tivesse num ponto que não fosse um triângulo certinho, né, que não fosse um triângulo isósceles, como está aparecendo, a ideia seria a mesma, tá, gente? Só para eu finalizar aqui a aula.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da ideia da curiosidade atrelada ao conhecimento da aula de hoje. Deixem os comentários lá no YouTube, podem fazer os comentários nas aulas se vocês quiserem ver mais alguma coisa durante a semana. E se você tiver alguma dúvida, a gente resgata na próxima aula, tá bom? A gente se vê logo mais. Até a próxima!